Vocês estão acompanhando na imprensa, hoje é o 5º dia de guerra entre Israel e o Irã. Israel é uma democracia, é a única democracia do Oriente Médio, porque o Irã é uma ditadura religiosa. O líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, está há 40 anos no poder, desde a Revolução Xiita Islâmica, e essa revolução trouxe perseguição para as minorias, não só minorias cristãs, minorias também para os Baha'is, seguidores do Baha'ismo, do Zoroastrismo. Toda a minoria foi perseguida depois que esses religiosos tomaram o poder. Então vamos orar, irmão, porque a igreja no Irã está crescendo, glória a Deus. Apesar da perseguição, o Senhor Jesus está salvando. O povo iraniano é um povo bonito, um povo inteligente, um povo que contribuiu muito com a humanidade, por causa do Império Persa, o Império Medo-Persa. Então, irmãos, vamos continuar orando para que Deus dê graça, para que caia aquela ditadura fanática, religiosa do Irã, porque nunca houve na humanidade um país que expressa claramente que quer destruir outro. E o Irã faz isso nesses últimos 40 anos. Todos os presidentes do Irã falam sistematicamente que o objetivo deles é a destruição do Estado de Israel. Eles falam explicitamente. E começaram a construir uma bomba atômica para destruir o Estado judeu. Isso não pode, por isso que todos os países ficaram contra, inclusive a Europa, os Estados Unidos, todos condenam o Irã, e Israel então está fazendo uma guerra para a sua sobrevivência. O mundo às vezes não entende, pensa que Israel está se excedendo. Não é, irmão. Israel passou por quase por uma aniquilação no Holocausto. Ninguém fez nada, e o Hitler matou 6 milhões de judeus. Não pode mais acontecer isso. Agora Israel está punindo, tentando destruir toda a arma que se levantou contra ele. Então nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia e proteja, como o nosso irmão Jean leu aqui o Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Você quer ser próspero? Então ore pela paz de Jerusalém. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. O nosso estudo bíblico dessa noite então será sobre Israel. Romanos capítulo 11, o texto é longo, mas é autoexplicativo. Por isso que eu acho importante nós lermos, e eu peço para os irmãos para ir grifando alguns versículos. Se você está com a caneta, você vai grifar alguns versículos, porque esse é um culto de oração e de ensino. Glória a Deus. Então, capítulo 11 de Romanos. Antes de nós lermos, deixa eu te dar mais 2 explicações. O capítulo 9 de Romanos, Paulo fala de Israel no passado. O capítulo 10 de Romanos, Paulo fala de Israel no presente. E o capítulo 11, que é o que nós vamos ler, fala de Israel no futuro. Então vamos ler com atenção. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou,
mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: tornem-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Grife o versículo de número 12, irmãos. Grife o versículo 12 aí na sua Bíblia. Eu vou ler novamente. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Grife o versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos seus ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosses enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, então serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até a plenitude dos gentios haja entrado. Versículo 25, grifa ele. Vou repetir.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos, por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Grife o versículo 28, grife aí o versículo 28, vou repetir: assim que, quanto ao evangelho, são inimigos, por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E aí ele fecha com o hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e para ele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Capítulo 11 de Romanos. É um texto autoexplicativo. Mas o que leva o apóstolo Paulo, que está falando de teologia prática, que está falando sobre, ele inicia Romanos. A carta aos Romanos é uma carta gloriosa. Grandes avivamentos vieram na vida da igreja pela leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Foi lendo Romanos que Martinho Lutero se levantou contra todo o pecado da igreja medieval, contra a venda de salvação. As 95 teses de Lutero foram contra a venda de salvação, de indulgências, feito pela igreja medieval. A base, a carta de Paulo aos Romanos, porque Lutero viu que o justo viveria pela fé, que nós somos salvos pela grande misericórdia de Deus, que nós podemos dizer que temos a certeza da salvação, porque Deus, ao olhar para mim, Ele vê primeiro o Filho dele, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que eu tenho comunhão com o Pai, por isso que eu posso vir num culto de oração de terça-feira e abrir o meu coração e o Pai me ouvir, porque eu oro através de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote e Ele vela por nós. Louvado seja o nome do Senhor. John Wesley, o grande movimento da santidade que ocorreu, também foi graças à leitura da carta de Paulo aos Romanos. Então, meu irmão, se você ainda não leu a carta de Paulo aos Romanos, faça propósito, leia a carta de Paulo aos Romanos, ponha isso no seu coração, propósito, leitura da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo, ao chegar no versículo 11, ele faz um questionamento inicial. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? É a pergunta que está sendo feita. Por quê? Porque em Roma
Certamente algum irmão, vendo a maneira que os judeus perseguiam os cristãos, porque o judaísmo perseguiu violentamente os cristãos até a destruição de Jerusalém e depois da destruição de Jerusalém. Paulo, que antigamente chamava Saulo, Saul em hebraico, ele perseguiu sistematicamente a igreja até ele ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Então o judaísmo perseguiu a igreja. Quando chegou no ano 132, Jerusalém tinha sido destruída no ano 70, mas no ano 132 ocorreu uma revolta judaica, que um falso messias chamado Bar Ková, o filho da estrela, com o apoio do rabino Akiva, impuseram derrotas a Roma, e o tempo que Bar Ková governou a Judéia, de 132 a 136 aproximadamente, ele impôs a judaização, e os cristãos foram perseguidos, terrivelmente perseguidos. Então a igreja cristã foi alvo, os irmãos da Judéia, daquela região, foram perseguidos continuamente pelos judeus. Infelizmente, aquele povo da época, primeiro, segundo séculos. Então, é natural que o romano perguntasse: será que Deus rejeitou esse povo? Porque essa é uma teoria presente em muitas igrejas hoje. O catolicismo acredita que Deus rejeitou o povo de Israel. A igreja reformada acredita que Deus rejeitou o povo de Israel, porque eles não leram Romanos capítulo 11, porque eles ignoraram o ensinamento do apóstolo dos gentios. Paulo diz aqui: porventura rejeitou Deus o seu povo, e o povo que ele está se referindo aqui é o povo de Israel, é o povo judeu que ele está falando. E a resposta dele é categórica. Ele fala: de modo nenhum, sob hipótese alguma, é impossível que Deus rejeite o seu povo. Por que é impossível? Porque Deus fez promessa para Abraão, Deus fez promessa para Isaque, Deus fez promessa para Jacó. Por isso é impossível que Deus rejeite os descendentes daquele que ele chamou. Então Paulo fala de maneira explícita: de modo nenhum. Então ele já responde a questão. Não era mais para alguém ter dúvida. Mas o judeu não aceitou Jesus, o judeu debochou do nascimento por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, do Senhor Jesus. Os judeus atacaram essa doutrina sistematicamente, chegaram a dizer que Jesus era filho de Maria, porque ela tinha sido estuprada por um soldado romano. Todo tipo de acusações eles fizeram a respeito do Senhor Jesus. E por isso que veio, eu acho que eles foram substituídos. Essa doutrina, a doutrina da substituição, é totalmente estranha à palavra de Deus, mas é pregada pelas igrejas reformadas hoje e pelos muitos catolicismos. Por quê? Porque essas denominações acreditam que eles são o Israel de Deus, e que o antigo Israel foi rejeitado por Deus. Mas Paulo no capítulo 11 declara: Deus não rejeitou o povo judeu, Deus não rejeitou a Israel. E ele continua dizendo, no versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo. Glória a Deus, seja Deus verdadeiro, e toda denominação, seja cristã ou não, mentirosa. Não existe a doutrina da substituição. Toda a igreja que diz que substitui Israel está mentindo, porque a palavra de Deus é explícita e clara: Deus não rejeitou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, nós não somos o Israel de Deus espiritual, não o carnal. Nós não somos descendentes de Abraão, nós não somos judeus segundo a carne, nós somos pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, mas não segundo a carne.
Então, Paulo fala, Deus não rejeitou o seu povo que antes o conheceu. E aí ele vai fazendo aquela analogia em relação a Elias, que achou que não tinha mais crente na face da terra, só ele era crente. Tem irmão que é assim, coitado, pensa que é só ele, não tem ninguém, só eu que sou santo, só eu que sou crente, está todo mundo errado, aqui não tem. Mas por aí, irmão, você sempre encontra essas fraquezinhas. Só eu. Então, Elias, só eu sobrei. Deus falou, não, tem 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos diante de Baal, glória a Deus. Tem crente secreto por aí, viu, irmãos? Tem gente piedosa que às vezes não pode dizer que é crente, mas é crente sim, glória a Deus. Mas o que nos chama a atenção é que até hoje, irmãos, existem 3 povos sobre a terra. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10, eu quero ler com você o versículo 32, olha só o que Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32, portai-vos, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Existem 3 povos sobre a terra, judeus, que é o Estado de Israel, o povo judeu. Os gregos, que é gentios, que somos nós, gregos aqui é gentios. Nós somos gentios, só que nós somos o quê? Igreja de Deus. Então existem 3 povos. Judeu, as gentes e a igreja. A igreja é formada do quê? De judeus e de gentios. Então nós temos os judeus que não aceitaram Jesus, os gentios que vivem no mundo sem Deus, sem nada, e a igreja que somos nós, que é formada de crentes em Jesus, judeus e gentios. Então Paulo está dizendo que existem 3 povos, os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Você faz parte de algum grupo, nós fazemos parte da igreja. A igreja é formada dos 2 povos que estavam ali, judeus e gentios. Mas existem os judeus, os gentios e a igreja. Vou te dar mais um versículo que mostra que Israel é um estado à parte da igreja. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 16. Olha só o que Paulo fala. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles. Quem que são eles? Os que andam conforme essa regra. Que regra? A regra de santidade, que é da igreja. Então Paulo está dizendo aqui, a todos quantos andarem conforme essa regra, ou seja, a igreja, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. É o povo judeu que ele está se referindo. Então ele pede paz sobre a igreja e sobre o Israel de Deus. Então, irmãos, nós não podemos confundir. Existe o Israel espiritual, que somos nós, filhos de Abraão pela fé, que é a igreja, e existe o povo judeu, que é o Israel segundo a carne, o Estado de Israel lá, que está em guerra contra o Irã. Muito bem. E o que Paulo está dizendo no capítulo 11? Ele está dizendo que Deus não rejeitou esse Israel. Mas, irmãos, eles não aceitaram Jesus? Não aceitaram Jesus. Você quer saber o motivo? Eu pedi para você grifar. Está aí, ó. Versículo de número 12, primeiro, né? Olha só, a queda de Israel é a riqueza para o mundo. Quando Israel rejeitou o Messias, ele abençoou todos os povos. Glória a Deus. Irmão, olha a situação de Israel. Quando eles erram, eles acertam para nós. Quando eles cometem um erro, abençoa todos nós. Imagine então quando eles acertarem. É o que diz o versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios,
quanto mais a sua plenitude. Oh glória! Quando Israel aceitar o Senhor Jesus, começa o milênio, 1000 anos de paz sobre a terra, irmãos. Apocalipse capítulo 20, o povo judeu vai aceitar o Senhor Jesus, mas é um processo. Primeiro Jesus vai arrebatar a igreja, porque irmãos, olha só o que aconteceu. Antes de Jesus vir, era com Israel que Deus lidava. Quando veio o Messias, está lá, veio para o que era o seu. Jesus veio para o povo judeu. Jesus falou para a samaritana, a salvação vem dos judeus. Então, irmãos, João diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu o poder, a autoridade de serem filhos de Deus, os que crerem no seu nome. Então, a partir daquele momento que Jesus veio e os judeus rejeitaram, é como se, sabe quando você está assistindo um filme? Você está assistindo um filme lá, você precisa ir tomar água, você pausa. Você aperta lá o pause e vai tomar água. Depois você volta, despausa, não é? A história de Israel é assim. Quando eles rejeitaram Jesus, Deus deu um pause para a história do povo de Israel. Parou. E Deus começou a lidar com quem? Com o jambuzeiro bravo. Deus está lidando com nós, e chama-se período da graça. Como eles rejeitaram, então Deus deu um pause neles e abriu para nós. Para ser salvo, tem que aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Tem gente que fala, eu vou para Israel, outro não adianta, está pausada a história deles. Agora é a época da graça, é a época do Israel espiritual, é a época da infusão do Espírito, é a época dos dons espirituais, é a época da cura divina, é a época da renovação, do revestimento do poder. Nós estamos vivenciando o agir do Espírito, como profetizou o profeta Joel, que o Espírito de Deus iria agir sobre toda a carne. Nunca o Espírito Santo agiu como age nesse período de graça. Olha lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia, mas era muito individual. Usou Sansão, usou Davi, usou Samuel, mas não era como hoje. Hoje Deus usa todo mundo, irmão. Basta aceitar Jesus, ter fé no sangue de Jesus, receber o batismo do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, é a efusão do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo uma época gloriosa, mas Deus ainda precisa tratar com Israel, porque a história dele está pausada. E como vai despausar essa história? Quando Jesus arrebatar a igreja. Quando o Senhor Jesus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando a trombeta tocar, a igreja subirá, nós seremos arrebatados, os mortos ressuscitarão, os que dormiram em Cristo, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados nos ares, para encontrar o Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e celebraremos as bodas do Cordeiro, 7 tempos, 7 anos, mas a história, a hora que a igreja sair, a história é despausada para Israel. Pode ler, irmão, depois das 7 igrejas, o assunto volta para Israel no livro de Apocalipse. Pode ver que começa a falar de Israel, não tem mais igreja ali. Pode observar, depois você lê a história das 7 igrejas no livro de Apocalipse, depois começa a falar de Israel. Fala da grande tribulação, não é para crente grande tribulação, irmão. Nós vamos ser arrebatados, irmãos. Eu estava na Câmara de Campinas, um vereador evangélico, coitado, que não conhece a Bíblia, veio falar para mim, pastor, vamos aprovar uma lei aqui, proibindo usar código, sabe aqueles códigos de barra no corpo da pessoa, porque esse é o número da besta, como diz Apocalipse. Eu falei, meu irmão, nós vamos ser arrebatados, porque você está querendo fazer uma lei, você acha que você vai impedir o governo do anticristo? Olha que fraqueza, irmão. Falei, que é isso, irmão, guarda essa lei. É mesmo, né, irmão? Falei, é mesmo, é lógico que a Bíblia diz isso. Você vai ser arrebatado, minha irmã. Você vai ser arrebatado, meu irmão. Não precisa ter medo de grande tribulação, não precisa ter medo de número da besta. Nós estaremos na casa do Pai, louvado seja o nome do Senhor.
Não se preocupe com os governos mundiais, com a obra da iniquidade, porque Jesus arrebatará a igreja, mas a igreja será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ser arrebatados. Mas despausa a história de Israel. Nós lá no céu, na bodas do Cordeiro, e aquelas tribulações aqui, aqueles selos, aquela punição, porque para que serve a grande tribulação? 3 motivos. A grande tribulação virá para punir a iniquidade na terra. Ela virá para a conversão do povo judeu. Ela virá para a punição das nações. Que o povo judeu, a hora que se vê em aperto, eles vão clamar pelo Messias. Eles vão clamar para o Redentor. E o profeta Zacarias diz que eles clamarão e no Monte das Oliveiras aparecerá o Messias. Vamos ler o que diz o profeta Zacarias? Abre a sua Bíblia no profeta Zacarias. Glória a Deus. Olha só o que diz o profeta Zacarias. (14:4), né? Obrigado, irmão. 14:4. Olha só. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Mas ainda não é esse versículo, eu quero aquele que fala que eles verão as cicatrizes. É o 13:6. Não, 13:6. Esse também tem a ver, mas ainda não é esse, ó. O 13:6 diz assim: e alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá, são as feridas com o que fui ferido em casa dos meus amigos. Mas não é esse ainda, eu quero aquele que fala que eles chorarão amargamente. 12:10. Aí sim, olha só, Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus voltando no Monte das Oliveiras com a sua igreja, e os judeus aceitarão o Senhor Jesus, segundo a profecia do profeta Zacarias. E quando acontecer isso, sabe o que vai ocorrer? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 20. Olha quando vai ocorrer. Jesus vai reinar por 1000 anos na face da terra, com a sua igreja gloriosa, da cidade de Jerusalém, que vai ser a capital do reino do Messias. É isso que diz a palavra do Senhor. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Olha só, irmãos, então o Senhor Jesus reinará na terra. Todas as profecias de Isaías e do Antigo Testamento, que fala do reino do Messias, que é um reino de paz, de alegria, ocorrerá. Nós estamos, irmãos, nós cremos na palavra profética, porque nada disso se cumpriu ainda. Nós estamos esperando o cumprimento profético. Então a cidade de Jerusalém, aquela Jerusalém
que o Irã está mandando foguete balístico sobre ela. Aquela cidade, é lá que está o Monte das Oliveiras, é lá que o Senhor Jesus vai colocar os pés, porque Jesus subiu ao céu do Monte das Oliveiras, e ele voltará no Monte das Oliveiras, e começará o reino de 1000 anos. Portanto, Jerusalém será a capital do reino do Senhor. É por isso que a igreja evangélica ora por Israel, ora pela cidade de Jerusalém, porque Deus ainda tem um plano na vida do povo judeu. Deus tem um plano ainda para a cidade de Jerusalém, e nós seremos testemunhas desse gloriosa obra de Deus, com cumprimento à palavra profética. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ocorrerá o quê? O que Paulo fala aqui em Romanos, que eu pedi para você grifar. Olha só, irmãos, Paulo diz aqui no capítulo 12, ele fala, aliás, no capítulo 11, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião. Sião é um dos nomes de Jerusalém, porque Jerusalém está edificada num monte chamado Sião, Monte Sião. Então, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que Deus fez um plano desse? Como assim? Como que Deus faz uma coisa dessa? Por que Ele faz o povo rejeitar para nós aceitarmos? Bom, irmão, é por isso que Paulo fecha com o hino. O que diz o hino? Ó profundidade das riquezas. Que depois que Paulo discursa, ele percebe que algum irmão ficou mas que plano? Como assim? Então o judeu teve que rejeitar para abençoar, mas depois ele vai ser abençoado. Então Paulo falou, eu vou acabar essa discussão. Como que eu acabo essa discussão? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Se alguém fosse questionar, esquece. A mente de Deus é insondável. Você não vai mensurar, você não consegue entender. A gente crê pela fé na palavra, irmão, mas é insondável a mente de Deus. Quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem entendeu isso, irmão? Que ele quebrou o galho da oliveira, pegou nós, que era o jambuzeiro, ou uma árvore que não dava fruto, enxertou nós na oliveira. Aliás, irmão, tem um hino tão lindo, né, que fala que Cristo é a oliveira, mas na verdade a oliveira é Israel, né? Mas tudo bem, Jesus é a videira, né? Mas a gente entende que é um hino tão lindo, né? Então nós somos enxertados na oliveira. Aí ele fala, só irmãos, que vocês têm que ser humildes. Então nós não podemos ser soberbos. Ficar, tá vendo? Deus rejeitou os judeus. Então agora nós somos eleitos. Nós somos escolhidos. Paulo fala, cuidado com essa soberba. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, por que Ele pouparia você que não é natural? Sabe quando Ele fala que você não é natural? Ele está dizendo o seguinte, não tem sentido, você não valia nada. Mas Ele pegou e enxertou você, e agora você pode dar fruto, glória a Deus, e fruto bom, porque você está ligado na seiva da oliveira verdadeira. Então Ele fala, quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado? E aí ele fecha no chamado doxologia de adoração, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém, que assim seja. E ele acaba o capítulo 11, que Deus abençoe a igreja, que nós venhamos orar por Israel, orar pela cidade de Jerusalém. É uma pena que o governo brasileiro está amaldiçoando a nação, se levantando contra Israel, o povo eleito por Deus, porque a Bíblia é clara em dizer aqui, que Deus não rejeitou a nação por causa dos pais. Olha o versículo de número 28, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos, eles não aceitam Jesus. O judeu não aceitou Jesus, o Estado de Israel não acredita que Jesus é o Messias.
Assim, quanto ao evangelho, são inimigos, mas por causa de nós. Eles rejeitaram Jesus para que a gente aceitasse. E aí ele fecha: mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Que pais? Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Glória a Deus. Deus é fiel com a sua palavra. Você pode crer, se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus deu uma palavra profética para a sua vida, creia que Ele vai cumprir, porque o nosso Deus é fiel. Ele vai honrar a sua fé, Ele vai dar vitória para você. Então continue orando, crendo que Deus continuará fazendo coisas lindas e abençoadoras em nossas vidas.